Seja bem-vinda ao workshop Fisiopélvico de Referência. Eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica atuante há mais de 8 anos. São mais de 8.000 atendimentos voltados às disfunções do assoalho pélvico e a minha missão aqui é fazer você se tornar um fisioterapeuta seguro nas disfunções do assoalho pélvico e referência na sua região, em que você sabe atuar independente de qual disfunção esse paciente tenha. Você vai começar a atuar com base na disfunção muscular pélvica que você encontra e parar de atuar em base na queixa que o paciente apresenta, até o ponto de você se tornar referência para receber indicações de outros profissionais, referência vista pela sua família, conseguir conquistar os seus sonhos e o que você tanto quer com a fisioterapia pélvica, vivendo da fisioterapia pélvica. Eu preciso que você assista todas essas aulas dessa semana do workshop do Fisiopélvico de Referência 2.0, porque eu quero te mostrar e te garantir que você vai ter sua carreira como fisioterapeuta pélvico transformada. Eu vou te entregar o conteúdo que você não encontra em nenhum outro lugar. Você não encontra na faculdade e você não encontra na pós-graduação. E eu quero te mostrar como você se torna esse fisioterapeuta seguro e referência. Essa semana é para você que deseja ter segurança em atender qualquer caso. Quando você recebe um paciente e fica desesperado, é para você que sente assim. Tá? E se você se sente assim, coloca nos comentários que eu quero saber se você está sentindo assim nos seus pacientes, se você tem segurança completa ou se você se sente inseguro. Se você se sente inseguro, este é o seu lugar. Então, coloque nos comentários aqui como um livro aberto, porque todo mundo vai dividir as suas dificuldades. Para você que quer iniciar na fisioterapia pélvica do jeito certo, com o objetivo de construir a sua carreira como fisioterapeuta e parar de errar. Para você ter reconhecimento e segurança em realizar uma avaliação norteadora, uma avaliação que, ao terminar, você sabe o que fazer, você sente essa segurança, você sabe qual é o próximo passo, ao invés de estar fazendo uma avaliação que te deixa mais confuso. Você que quer aprender a propor um tratamento eficaz para o seu paciente pélvico, para esse paciente parar de largar no meio do tratamento, e sim continuar até a alta. Essa semana, esse workshop é para você que quer ser reconhecida como doutora pelos seus pacientes. Você quer ter sua agenda dos sonhos, atendendo pouco ou lotada do jeitinho que você quer, sendo muito bem remunerada por isso e não trabalhando para ganhar nada no final. Para você que quer viver da fisioterapia pélvica, ser referência na sua região e as pessoas vão vir atrás de você, porque sabem que é em você que elas têm o resultado que ela precisa. Se você deseja tudo isso que eu falei, você precisa ficar até o final, como eu falei anteriormente, porque eu te garanto que você vai aprender esse caminho de como se tornar um fisioterapeuta referência e seguro nas atuações dessas disfunções do assoalho pélvico. Então, essa semana é para você que está começando, mesmo que esteja cursando a faculdade, mesmo que está terminando fisioterapia, está pensando em entrar na pós-graduação em fisioterapia pélvica, está na pós-graduação em fisioterapia pélvica, ou você que quer mudar de área. É para você que já fez uma pós-graduação na área e ainda não consegue atuar na fisioterapia pélvica, para você ainda que se formou e mesmo assim não se sente seguro. Isso acontece demais com os profissionais. Fazem a pós-graduação porque acham que a pós-graduação tem todas as soluções dos seus problemas. Ficam de 1 ano e meio a 2 anos em formação, que é apenas um final de semana por mês, uma coisa longa, cara, extenuante, que no começo você tem até energia, mas depois você perde essa energia, você nem tem vontade mais de voltar para a pós-graduação, você só faz por obrigação mesmo, e mesmo assim você sente que falta alguma coisa. Então, essa semana é para você também. Para você que quer sair do CLT, você que quer começar a atuar de forma como profissional liberal, até chegar no ponto de abrir o seu próprio consultório. Se você é um fisioterapeuta que você quer ser libertado e quer parar de ficar dependendo de outros profissionais e ser, para você se sentir livre, conseguir organizar a sua agenda da forma com que você acha melhor, mais apropriado, da forma que sua família também seja uma prioridade na sua vida, você seja uma prioridade na sua vida, e parar de colocar prioridade no trabalho, que isso é que acontece com muitos fisioterapeutas. A gente se forma, faz uma pós-graduação, trabalha para ganhar o quê no final? 3 mil reais, 4 mil.
Então, eu quero que essa aula chegue em você, que tem essa dificuldade em abrir mão dessa segurança, que esse valor pequenininho que você ganha, e ser liberto em relação a isso. Para você que quer mudar de área, você está no Pilates, você está na traumatortopedia, você está cansada com a coluna doendo de tanto atender, numa área que talvez você nem goste tanto assim, ou que se desgastou porque realmente é algo que não é tão bem remunerado, e você quer entrar numa área que você gosta e também é bem remunerada. Então, preciso que você fique até o último dia, porque eu quero transformar a sua carreira como fisioterapeuta pélvico com conteúdo incrível, e você nunca viu nada igual a isso que eu vou te ensinar nessa semana. Eu vou te mostrar que isso é possível porque aconteceu comigo, é a minha transformação, essa é a minha história de vida, porque é isso que eu tenho tanta segurança de falar para você que eu consegui, e você também vai conseguir se libertar de tudo isso e viver do que você ama, sem precisar se matar de trabalhar. E eu quero mostrar para vocês também outros fisioterapeutas que passaram por isso também, que conseguiram construir sua carreira e ser transformada, como a história de Rafaela. Escuta isso com atenção, porque eu quero que você entenda como realmente é possível você viver da fisioterapia pélvica, você ganhar bem com ela e você entregar resultados incríveis aos seus pacientes, porque eu sei que existe esse desejo em ajudar outras pessoas. Quando eu me formei na Estela, eu moro numa cidade pequena, em Minas Gerais. Então, eu comecei a trabalhar com as áreas que realmente, normalmente, quando a gente forma, a gente começa a trabalhar, né? Ortopedia. Só que, assim, a saúde da mulher, a fisioterapia, sempre foi o meu foco desde a faculdade. Eu fui monitora da saúde da mulher, eu fiz o meu TCC voltado para a saúde da mulher. Só que quando eu formei, como eu vim para uma cidade pequena, eu achava que não ia ter campo, né? Que é o que a gente pensa a princípio. A gente fala, não vou me estressar, eu vou começar a atender tudo, né? Não é assim que a gente pensa? Então, assim também eu pensei naquela época. E comecei a trabalhar com tudo, né? E trabalhei em prefeitura, né? Atendendo todos os públicos. E foi na época da pandemia que eu comecei a voltar para a fisioterapia, repensar na minha trajetória profissional. E o que eu estava vivendo, se aquilo era realmente o que eu queria, ou se eu estava sendo levada, né? E aí eu percebi que eu estava sendo levada, né? De acordo com o rumo que veio na minha vida. E aí até na própria prefeitura, quando eu estava na prefeitura, eu tive a oportunidade de aparecer uma paciente com vaginismo para me atender na prefeitura. E aí foi essa paciente que me acendeu para voltar para a área da saúde da mulher, que era o que eu gostava. Era um desafio. E aí eu comecei a voltar com meus estudos na saúde da mulher. E eu falei, não, a partir de agora eu vou estudar o que eu gosto, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é o que me dá prazer, eu vou parar de ficar batendo cabeça para tudo quanto é lado. Então foi aí que eu voltei para a saúde da mulher. Eu hoje fico extremamente feliz quando 8 sessões eu dou alta pro paciente, o paciente fica assim. Aí eu falo, gente, mais feliz do que você tô eu, porque na verdade não é porque eu não quero que você esteja aqui, é porque eu sei que você está de alta, mas porque você está reabilitada. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente minha, que eu dei alta para ela semana passada. Uma paciente que veio com incontinência urinária, né, as queixas que são mais comuns, que aparecem para mim aqui, mas aí, a avaliação dela, né? Aí eu fui para avaliação proctológica, porque ela tem queixas proctológicas, ela tinha queixas sexuais, e aí eu fazendo um tratamento em conjunto com ela, né, uma paciente super regradinha, e aí semana passada eu dei aula, eu sempre volto, né? Aprendi isso, mil coisas a ter, verdade, o que eu aprendi tudo foi com a Estela, né? Porque, na verdade, a Estela entrega tudo, tudo e mais um pouco. Eu falo que ela é mãe, na verdade, né, Estela? Então, assim, eu sempre volto depois de um tempo para meus pacientes, mando mensagem perguntando como que tá, como é que tá em relação aos sintomas que a gente trabalhou. E ela me falou assim, Rafa, eu quero te agradecer muito que você me deu uma liberdade que eu não tinha, que era de sair de casa e não preocupar. E ela só tem 20 anos de idade. De preocupar de fazer xixi, porque ela perdia urina de hora em hora e ela tinha uma urgência muito grande. Sim. Ela falou, você me deu uma liberdade que eu não tinha, eu vivia pro banheiro. E aí hoje, ela falou, até eu assusto quando eu paro e falo assim, meu Deus, passei o dia tranquilo, não consegui ir no banheiro. Ela falou, eu vou na festa e não fico aquela neurose de banheiro. Ela falou, eu me assusto às vezes, porque pra ela aquilo era normal, até ela descobrir que não era normal e que existia a fisioterapia pélvica. Hoje ela me agradeceu pela liberdade que ela tem, entendeu? De poder. E assim, foi uma paciente que 8 sessões eu dei alta pra ela com super segurança, de que ela tá continente, ela tem controle. Na verdade, hoje, ela sabe controlar, né, a todas as questões. E a melhora dela foi urinária, não só urinária, proctológica, ela era uma paciente continente, e hoje ela fala, Rafaela, é tudo bonitinho, não tem esforço, eu vou ao banheiro todos os dias. Ela soube regular tudo direitinho, com a nossa orientação, e ela fez o tratamento todo bonitinho. Relação sexual, ela falou com ela que nunca teve, comigo que nunca teve uma relação sexual com tanto conforto, prazer, porque antes dela é desconfortável. Então, assim, esses retornos, entendeu? É o que a Estela conseguiu me fazer levar. E também tem outros fisioterapeutas que conquistaram tudo isso que a Rafaela conquistou também. Essa fisioterapeuta está construindo a sua agenda dos sonhos. E ela disse assim: deixa eu te contar, lotei a minha agenda, tu acredita? Se eu colocar mais algum paciente, acabo com a minha qualidade de vida. Lotei no que eu realmente quero atender no consultório. Essa outra fisioterapeuta está fechando o tratamento, montando a sua agenda dos sonhos também. Passando para dizer que fechei mais 2 acompanhamentos de gestante, total de 4 agora, mais um acompanhamento pós-parto e mais um tape marcado. Outras fisioterapeutas estão se tornando seguras também em atuar nas disfunções pélvicas, independente do caso que elas estão recebendo.
fez sair daquela menina insegura, medrosa, que tinha acabado de largar o CLT, para uma mulher em construção de empoderamento, que sabe que só tem a crescer. Mais uma vez, obrigada, Estela, o Semana está mudando a minha vida. Outra fisioterapeuta pélvica, segura em atender qualquer caso, conseguindo aumentar o seu ticket de pacientes complexos. Adquiri mais segurança nos atendimentos. Aceitei casos desafiadores e complexos ainda, pude aumentar meu ticket. Aceitei uma proposta para atender na Zona Sul, em uma clínica de saúde avançada, onde eu posso aumentar mais o meu ticket e atender os pacientes com a fisio integrativa. Elas estão seguras para atender qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, porque elas entendem o que está por trás dessas disfunções. E elas estão se tornando referência na sua região. Eu consegui, elas também conseguiram. E você não é diferente delas, você também consegue. E existem duas diferenças gritantes entre a fisioterapeuta, que começou nessa primeira imagem, foi meu primeiro dia de atendimento no consultório, entre essa segunda Estela, que é uma Estela que hoje está abrindo seu próprio espaço, é uma Estela que hoje tem a sua agenda, que ela cresceu de forma gradativa, sem investir demais. Primeiro ganhei dinheiro para depois investir. E sabe qual a diferença entre essas duas? Aquela menina recém-formada, que era chamada de estagiária, foi a coragem de aceitar a fisioterapia pélvica, a coragem de meter a mão na massa, estudar, ir atrás do conhecimento, mesmo sem nenhum recurso, mesmo sem aulas, estudando a base de artigo científico, manual de equipamento e atendendo o paciente. Então, eu me entrei de cabeça na fisioterapia pélvica. Mas, mesmo com coragem de iniciar, os pacientes, eles não me viam como autoridade. Na verdade, eu era extremamente insegura na atuação, porque eu estava apenas começando, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu era vista pelos pacientes de forma pejorativa, né? Eu me sentia muito desvalorizada, e muitas vezes eu escutava falas dos pacientes que reforçavam que eu era insegura, como, por exemplo, pergunte à sua chefe se essa conduta mesmo que você está fazendo. Falavam para mim, quando você vai se formar, você é estagiária ainda, né? E eu já era formada, já tinha mestrado e pós-graduação nessa época, porque eu comecei a caçar diploma, como muitos fisioterapeutas fazem, né? A gente se forma, tem aquela série de eu preciso de mais, porque se sente inseguro, aí vai para pós-graduação, começa a fazer curso de final de semana, faz todos os cursos que aparecem na frente, e o caminho não é esse. Não é esse o caminho de você sentir seguro. Tá? Eu quero te mostrar ao longo dessas aulas, mas eu quero que você tenha clareza que é muito comum a atitude que o fisioterapeuta tem em começar na área, e às vezes os fisioterapeutas não conseguem quebrar esse ciclo e traz isso ao longo de anos da sua carreira em querer ir atrás de diploma. E foi isso que eu fiz, né? Aqui eu só tenho 3 diplomas, mas eu tenho uma pasta enorme de diplomas que todo final de semana eu estava fazendo curso. Praticamente tudo que eu ganhava, que não era muito, era no máximo R$ 2.000, eu reinvestia em curso, porque eu precisava me sentir segura, e meus pacientes traziam reclamações, né? Eu me sentia desvalorizada, e eu achava que o segredo era fazer um curso de reflexologia podal, fazer um curso de liberação miofascial, o segredo está fazendo um curso de acupuntura, e cursos voltados à fisioterapia pélvica, e não. Eu quero que você tenha clareza de que o caminho não é fazer uma pós-graduação. O caminho para você se tornar referência não é você fazer várias e várias formações, tá bom? E fica ao longo dessa semana que eu quero te explicar. Outras falas que me diziam mas fulaninha na avaliação disse que era para fazer biofeedback, quando eu via que não era indicado e que aquele paciente iria se prejudicar, porque existem indicações e contraindicações para o uso do biofeedback, e a gente precisa eleger bem esses recursos. Alguns pacientes chegavam para mim, você leu meu prontuário, você sabe o meu caso, porque eles percebiam também que eu tinha uma insegurança. E eu percebia que eu sentia essa desvalorização como profissional. E hoje, eu sou vista como uma referência por muitos fisioterapeutas, por muitos médicos, pelos meus pacientes. Aqui são algumas mensagens que eu coloquei para você ver, né, que eu tenho pacientes que me indicam de São Paulo, né, profissionais que me indicam outros fisioterapeutas, médicos que me indicam. Hoje, a minha fonte primária de captação de paciente
é por indicação de pessoas que me veem como referência. Então, é importante você saber se posicionar como profissional. E a segurança é a base disso. Não dá para você galgar e procurar referência se você nem tem a segurança na atuação. E como eu tive, né, como foi a minha trajetória, né, da estudante de fisioterapia que não sabia de nada, eu não sabia ligar um eletroestimulador, ligar na tomada e apertar o botão atrás. Eu fui chamada a atenção em relação a isso. Eu não sabia ligar o equipamento de biofeedback. Minha primeira experiência ligando o equipamento foi na frente de um paciente. O paciente estava lá, eu tinha que ligar, esses pacientes apareciam, que eu estava substituindo outro profissional, que eu aceitei essa oportunidade. Passei muita vergonha, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu tinha uma coisa: coragem. Coragem para aceitar a área de atuação e pedir demissão. Então, ao longo da nossa carreira, a coragem é um item muito importante. Então, preciso que você tenha coragem. Tenha coragem de aceitar oportunidades, tenha coragem de parar de negar atendimento e aprender com eles. E tenha coragem de parar também, dizer não. E sabe como eu consegui sair dessa situação? Por quê? Quando eu pedi coragem, eu tive coragem para pedir demissão, eu tinha duas coisas. Eu tinha um divisor de água na minha carreira. E esse divisor de água que eu já tinha adquirido ao longo desses 5 anos me fez sair daquela Estela que estava cansada da atuação, achando que não gostava mais da fisioterapia pélvica, né? Que isso foi ter segurança, né? Eu saí da fisioterapeuta insegura. Eu comecei a entregar resultado aos meus pacientes. Eu saí da fisioterapia que tinha medo e saí onde estava para empreender. E o que me fez fazer isso, deixar o medo de lado, é porque eu entrego resultados aos meus pacientes pélvicos. Eu sei o que eles precisam. Eu não preciso de outro profissional do meu lado me dizendo que é necessário ser feito. Eu consigo fazer isso. Se eu consigo fazer isso, se eu entendo a atuação da fisioterapia pélvica, se eu entrego resultados incríveis a qualquer paciente, independente qual seja, eu consigo empreender, eu consigo ganhar dinheiro com a fisioterapia pélvica. Porque eu trabalhava 6 horas diárias, sem almoço, com alta rotatividade, sem um tempinho para ir no banheiro. Na verdade, eu me escondia para ir no banheiro para ganhar menos de R$ 3.000 por mês. R$ 3.000, eu nunca cheguei nesse valor, na verdade. Né? Isso eu arredondei. Mas eu nunca cheguei na casa dos R$ 3.000. Eu atuei e eu tinha mestrado, pós-graduação, e eu precisei me matar de trabalhar para ganhar menos de R$ 3.000 por mês. E eu acho isso inadmissível. E fora a questão financeira, que não era o que mais pesava para mim, o que mais pesava para mim é que eu atendia a alta rotatividade. Muitas vezes eu realizava um recurso que eu não concordava porque era necessário para o meu paciente. Não necessário para o meu paciente, porque eu era pressionada pela clínica. Porque eu tinha que fazer aqueles atendimentos, eu não tinha tempo, era 2 por hora. E eu sei que tem clínicas que fazem mais do que isso, mas eu me matava para entregar o melhor resultado, mesmo naqueles 2 por hora. E eu entendo muitos profissionais, digo, eu não vou me matar pela clínica, mas eu me matava. Tipo, eu dava o meu sangue e suor, e foi um erro muito grande meu. Eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para ninguém, e eu nem fazia o que gostava mais, porque aquilo eu estava realmente entrando no burnout, assim, que eu não sabia o que era na época, mas eu só fazia trabalhar, e eu não estava me sentindo mais prazer naquilo que eu fazia. E quando eu entendi ao longo daqueles anos que eu dominava raciocínio clínico, foi algo que me fez conseguir dar esse próximo passo. Porque eu comecei a observar com a alta rotatividade que muitas vezes o que o paciente trazia como queixa, por exemplo, incontinência urinária de esforço, não era exatamente o que eu encontrava na disfunção muscular do assoalho pélvico. Quando avaliava o paciente, era diferente. Como eu sou uma Dori, quem me conhece assim, no dia a dia, né, sabe que eu tenho uma memória pequenininha, de Dória, eu tenho uma amnésia, assim, temporária. Então, eu tenho muita dificuldade em decorar nomes, eu tenho dificuldade em decorar protocolos. Nossa, eu nunca ia conseguir decorar um protocolo. Eu tinha dificuldade de lembrar o nome do paciente, a queixa que ele tinha. Imagina, 2 pacientes por hora. Eram 300 atendimentos por mês que eu realizava. Eu era a fisioterapeuta que mais atuava na clínica, eu era a que mais atendia lá. Então, eu era uma fisioterapeuta com
produtividade dentro da clínica e eu não tinha capacidade cognitiva de acompanhar o meu corpo. Eu não lembrava do que os pacientes tinham. Então, eu desenvolvi uma técnica de raciocínio clínico para eu conseguir atuar bem em meus pacientes, tá? E isso me fez dominar raciocínio clínico. Algo simples, uma girada de chave. E eu consegui atuar com base nas disfunções do assoalho pélvico, com base nas características disfuncionais encontradas. E meus pacientes começaram a evoluir assim, até o ponto de eu tornar a fisioterapeuta que tinha mais rotatividade dentro da clínica e produtividade lá dentro, porque as pessoas queriam comigo. Os médicos começaram a me indicar. Eu só descobri isso depois, quando eu saí. Mas os médicos me indicavam, não indicavam os outros profissionais. As pessoas ligavam e diziam, eu quero com a Estela. Me disseram que é com ela. Eu não sabia disso, porque era com a recepção e não me passavam isso. Então, eu percebi que eu estava entregando o resultado muito rápido. Na verdade, até os familiares dos donos da clínica, eu que atendia, eles mandavam para mim, porque eu tinha um diferencial, eu entregava resultado muito bom para os meus pacientes, né? E eu tinha essa segurança da atuação, né? Eu desenvolvi ao longo dos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos da atuação nessa clínica de alta rotatividade, percebi que eu tinha segurança de atuação, mas eu precisava dar o próximo passo para sair da estagnação, como eu disse, eu já. Então, eu percebi que, tipo, eu tenho segurança, eu sei o que eu faço, o que me impede de ganhar mais? Não é possível, né? Eu estava com uns 28, se eu não me engano, aí eu, não, eu vou fazer 30 anos de idade, como assim eu não vou ganhar mais? Não é isso que eu quero da minha vida. E eu precisei sair da estagnação. Eu já tinha tudo que eu precisava. Eu era segura e eu era referência, só que a parte da referência eu não sabia ainda. Mas eu vou mostrar um vídeo que ele demonstra claramente como eu me sentia na atuação, né? Aqui é no ápice da pandemia, né? Toda paramentada. E aqui é um vídeo em que o paciente faltou. Isso, a recepção me falando que minha paciente não vinha, eu pulei de alegria, ai, não vou atender, eu tinha largado nesse momento. E para você ver que, nossa, como assim? Eu estou fazendo algo que eu amo, mas eu estou querendo ir embora rápido. Eu quero que meu dia acabe. Eu quero acordar e continuar na cama, né? Coisas do burnout. Mas está errado esse posicionamento. Largar tem que ser algo normal e não algo que me dê tanta alegria assim, de tipo, "Ah, graças a Deus, eu vou embora, vou me trancar e não vou atender outro paciente, o paciente faltou." E hoje eu me considero uma fisioterapeuta extremamente realizada. Tudo que eu tenho de sonho eu consigo realizar com a fisioterapia pélvica. E faturo muito bem, consigo fazer o que eu amo, que é lecionar também. E quem me proporcionou também a isso foi os atendimentos. E hoje eu tenho minha agenda dos sonhos, eu consigo escolher o horário que eu atendo, eu tenho segurança para atender qualquer caso, independente se é um mais simples ou um complexo. Eu sou respeitada como doutora pelos meus pacientes, por outros profissionais, pelos meus familiares. Então, eu sou a personificação de um fisioterapeuta pélvico. Toda vez que alguém presidia o fisioterapeuta pélvico, ele já sabe que pode contar com Estela. Né? Todo mundo em meu torno me vê como referência, e não só meus familiares, minha mãe, são as pessoas em minha volta. E eu comecei, como eu falei, eu já era professora, eu comecei a ajudar outros fisioterapeutas e desenvolvi aquele método que eu falei de raciocínio clínico, né? Explicando, conseguir entender como domina raciocínio clínico e como torna o raciocínio clínico. E a atuação nas disfunções do assoalho pélvico muito mais simples, né? Não é tão complexo. Aquele medo que a gente sente pode deixar de lado, porque existe como você atuar de forma muito mais leve, me tornando segura e referência. E é muito importante a gente ter clareza de que a gente precisa entender o que é necessário ser feito como fisioterapeuta. E muitas vezes a base do desenvolvimento desse meu método é na própria avaliação. Na aula 3, eu vou te ensinar a avaliação, uma avaliação de referência que realmente traz resultado para os seus atendimentos. Então, assista a aula 3, a aula mais importante, com prática. E essa base desse desenvolvimento é na própria avaliação, em dar um diagnóstico funcional ao assoalho pélvico. E, de acordo com o nosso Código de Ética, artigo 12, o fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, com o intuito de aplicar o tratamento, né, o plano de tratamento, até conceder uma alta.
quando julgar necessário, ou até mesmo encaminhar para outro profissional. Nesse artigo, né, do Código de Ética, mostra muitos itens importantes para a nossa construção e atuação como profissional. E você pode ler esse artigo e talvez pense assim, eu não sei dar um diagnóstico fisioterápico para as disfunções do assoalho pélvico. E como eu falei anteriormente, essa é uma aula que a gente vai se abrir completamente. Eu fui uma fisioterapeuta que não sabia dar diagnóstico fisioterapêutico. Tá tudo bem você não saber, sabe por quê? Porque ninguém te ensina como dar um diagnóstico fisioterapêutico às disfunções do assoalho pélvico. Você já aprendeu a dar um diagnóstico fisioterapêutico nas disfunções do assoalho pélvico? Não, né? Te ensinaram sobre incontinência urinária, te ensinaram sobre urgência, noctúria, enurese noturna, constipação intestinal, mas esqueceram de te explicar como dar um diagnóstico fisioterapêutico, instituir um plano de tratamento, saber quando dar alta. Então, são coisas que são extremamente importantes para a gente viver como fisioterapeuta. E nosso dia a dia em ambulatório, atuando como fisioterapeuta pélvico, pede essas coisas. O nosso paciente cobra isso. Mesmo que você não perceba que ele esteja cobrando, porque talvez ele não tenha palavras para descrever o que ele precisa, mas ele vai te perguntar quantas sessões faltam para alta, o que eu tenho, doutora, o que a gente vai fazer para melhorar. Tudo isso é diagnóstico fisioterapêutico, plano de tratamento e alta. Então, isso é um erro da metodologia de ensino em fisioterapia pélvica, que a gente foca em doença. E é isso que não pode mais acontecer. E eu percebi isso, né, como de estudo, como eu disse, eu sou professora, sempre fui, e eu percebi que a forma de lecionar em fisioterapia pélvica estava errado, porque ninguém me ensinou a dar um diagnóstico fisioterapêutico, eu não sabia produzir um plano de tratamento, eu não sabia nem quando dar alta para esse paciente. Então, eu entendo aqui, se você não souber, coloca aqui nos comentários para eu ver. Se você não souber realizar nenhum desses 3 itens, eu te entendo porque não fui ensinada também. Eu aprendi no sofrimento, literalmente, né? Foram 5 anos de muito trabalho, muitas feridas referentes a isso, mas foi um aprendizado para mim também, porque eu consegui, atendendo muito, como eu falei, 300 atendimentos por mês, é muita coisa, consegui perceber isso na minha prática clínica e respaldando pela literatura também científica. E eu comecei a ver o meu propósito. E qual é o meu propósito? É por isso, né, o meu propósito é esse, eu ensinar a fisioterapeutas o que não me foi ensinado. Eu pegar na mão de fisioterapeutas que não foi pegada assim, não pegaram na minha mão. Eu aprendi na porrada. E não é necessário você aprender na porrada, sabe? Você consegue atuar nas disfunções do assoalho pélvico, naquele caso que dá um mal no estômago quando o paciente encontra você e pergunta se você atua naquilo, que você bate o desespero, você consegue atuar nesse caso, no caso mais complexo, no caso mais fácil. Você entendendo a base da atuação da fisioterapia pélvica. Então, você consegue atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico. E eu tenho como propósito, nessa semana, te entregar o caminho e te mostrar o caminho para você atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, em qualquer caso complexo, em qualquer caso simples, e com isso você vai se tornar referência, certo? Você vai crescer profissionalmente, porque é consequência. É consequência de você ser um fisioterapeuta que entrega resultado aos seus pacientes. Imagine quantas pessoas sofrem com disfunções do assoalho pélvico. Saiu um estudo recentemente, 2023, dizendo que de 30 a 50% das mulheres têm disfunção do assoalho pélvico. Imagina as mulheres que não entendem o que é incontinência urinária, não entendem as queixas principais, né, relacionadas às disfunções do assoalho pélvico. Então, com certeza, essas médicas, elas são subnotificadas, né? Ninguém conversa sobre sexualidade, ninguém conversa sobre questões urinárias, questões proctológicas. Então, normalmente, a gente tende a abafar essas queixas. Então, imagina se 30% a 50% das mulheres têm disfunção, fora os homens, fora as crianças. Então, às vezes, a gente acha que é uma área que tem escassez, né? Ah, meu Deus, já tem uma fisioterapeuta na minha cidade de interior. Não tem para que ter 2. Existem muitas disfunções do assoalho pélvico. Existem muitas áreas na fisioterapia pélvica. Não é necessário você
querer atender todo mundo, dá para todo mundo trabalhar. É uma área ainda que precisa tem uma demanda, né? Existem muitos nichos, existe uma população enorme, saúde do homem, saúde da mulher, pediatria, obstetrícia. É muita coisa para um fisioterapeuta só. Quantas pessoas você negou o paciente por medo, né? Você que já está tentando na prática clínica, você que já se formou e que as pessoas te indicaram, né? Muitas fisioterapeutas negam pacientes porque tem medo de atuar. Então, eu quero tornar você leve em relação ao seu trabalho, né? É muito ruim a gente trabalhar com algo e não ter segurança naquilo. Como assim? Eu sou fisioterapeuta, eu fiz pós, mesmo assim eu estou me sentindo insegura, e isso acontece, isso é muito comum, é o que minhas alunas mais falam, é o que eu escuto diariamente no meu Instagram. Estela, fiz pós-graduação, estou insegura ainda. Por quê? Não ensinaram a base da atuação como profissional. Então, quantas pessoas você negou atendimento porque você não sabia atender? Quantas pessoas você evitou atender? Quantas oportunidades você perdeu porque você não tem algo tão natural que deveria ser a segurança na atuação? E eu quero mostrar um exemplo para vocês dessa diferença de você entender a atuar com base num caso clínico, né? A diferença entre um fisioterapeuta que domina raciocínio clínico, segue aqueles itens que eu falei anteriormente, sabe dar um diagnóstico, sabe ouvir o paciente, sabe fazer um plano de tratamento, e um fisioterapeuta que se baseia em queixa. Eu quero que vocês botem nos comentários. Você, no momento, seja aberto, a aula 1 é para você realmente se abrir e ver o que realmente você está errando. E a gente precisa ter essa honestidade, dizer assim, realmente, eu não sei isso. E eu quero que você tenha essa honestidade e coloque aqui nos comentários. Você baseia o seu tratamento no momento, e você vai mudar isso, mas no momento você baseia o seu tratamento em queixa, ou você baseia no diagnóstico fisioterapêutico? Porque isso vai mudar drasticamente o caminho do tratamento, tá bom? E eu quero trazer para vocês esse caso clínico, tá? Que é um caso clínico que mostra claramente essa divisão, tá? Eu tive uma paciente um tempo atrás, uma paciente com endometriose profunda, dor pélvica crônica, tá? A queixa principal dela era dor na tosse, toda vez que ela tossia, sentia muita dor no pé da barriga, e irradiação de dor no quadrado lombar, tá bom? Ela era atendida por outro fisioterapeuta e eu não sabia disso quando eu agendei, eu soube no final da avaliação. Mas, ao receber essa paciente, eu não sabia que ela já estava em tratamento fisioterapêutico. E, ao escutar, né, isso, teve uma fisioterapeuta que atendeu ela anteriormente, e o plano de tratamento dessa fisioterapeuta foi voltada para a endometriose. E o tratamento para a endometriose, de acordo com essa fisioterapeuta que atendeu ela, foi infravermelho, eletroterapia, também fazia massagem perineal. Então, essa foi a conduta terapêutica ao longo de mais de 10 sessões. A paciente não evoluiu, ela se sentiu estagnada, ela disse assim, meu Deus, eu estou fazendo fisioterapia e não estou melhorando. Me conheceu, me indicaram a ela, na verdade, ela veio atrás de mim. E eu já fiz um raciocínio completamente diferente dessa fisioterapeuta. Eu não estou dizendo que essa fisioterapeuta está erradíssima, ela está errada em relação à conduta. Mas se você entende que ela não foi ensinada a atuar como a maioria dos fisioterapeutas, não foi ensinada a atuar com base num diagnóstico, foi ensinada a atuar com base em doença, então ela pensou dor pélvica, eu quero diminuir a inflamação, eu quero relaxar a musculatura, e ela fez esse plano de tratamento, certo? E a paciente não evoluiu. Essa paciente voltou para mim, e na avaliação, eu perguntei sobre sintomas sexuais, urinários e proctológicos. Nos sintomas sexuais, ela falou que a frequência sexual está dentro da normalidade, quando está estressada tem dispareunia, nega desejo sexual hipoativo, chega ao orgasmo sem dificuldade e tinha candidíase de repetição, mas cessou e não tem mais. Então, a gente tem um relato, né, uma queixa, lembrando que a última fisioterapeuta fazia eletroestimulação vaginal. A gente vê que ela tinha apenas a queixa aqui de uma dispareunia, dor na relação sexual, associada ao estresse. Então, quando ela estava estressada, ela tinha dispareunia,
Em relação aos sintomas urinários, ela dizia que o fluxo dela é forte, né? Toda vez que ela faz xixi é um jato forte. Ela tinha perda urinária de urgência, e ela tinha urgência também. Então, ela tinha urgicontinência, incontinência urinária de urgência, tá bom? Então, quando ela sentia a vontade de urinar, ela sentia de forma abrupta esse desejo, e ela chegava a perder urina. Então, temos um sintoma urológico, certo? Em relação aos sintomas proctológicos, ela dizia que faz manobra digital com suspeita de retocele, então ela fazia posicionamento da parede posterior da vagina para facilitar o esvaziamento. A escala de Bristol dela é 3. Ela precisava de fazer um esforço evacuatório para defecar, tinha a sensação de bloqueio anal, né, como se realmente tivesse algo tapando o ânus dela, e ela tinha dificuldade de liberar flato. Ela estava, não consigo soltar pum, eu tenho muita dificuldade. Na menstruação, ela tinha tendência à diarreia e ela disse que adorava ficar menstruada porque, ao estar menstruada, ela conseguia esvaziar bem. Tá? E ela tinha proctalgia fugaz, que é uma dor em agulhada no ânus. Então, se a gente olhar, né, eu vou passar com vocês o meu raciocínio com esse atendimento. Ao você olhar esses 3 sintomas sexuais dos compartimentos sexual, urinário e proctológico, a gente vê que tem disfunção urinária, tem disfunção sexual, mas tem muita disfunção proctológica. Eu fui fazer uma avaliação física vaginal, paciente sem pontos de tensão vaginal, ela não tinha muitas características disfuncionais, mas quando eu fiz um toque anal, eu não consegui, porque penetrava apenas uma falange. Então, comecei um plano de tratamento, né? Desenvolvi o plano de tratamento dela e começamos com uma sessão semanal. Uma sessão semanal, ela fez 5 sessões de recebeu alta. E ela me mandou esse áudio depois, não depois, né, ao longo do tratamento, porque ela começou a comparar o meu tratamento com a outra fisioterapeuta e acabou desistindo do tratamento por plano de saúde. Ela disse, não, Estela, eu vou pagar particular com você mesmo, não quero tratamento por plano de saúde. E aqui eu vou mostrar para vocês o que ela questionou a fisioterapeuta, e foi isso que aconteceu. A ela, porque ela não tinha colocado nada naquele papel, se ela não tinha visto nenhuma alteração. Ela disse que não tinha, não. Agora eu lembro que a avaliação dela foi realmente diferente da tua. Não foi colocando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não teve essa percepção, mesmo eu falando da questão, como eu te falei, de ter que fazer a manobra para poder evacuar, e eu ter dito que tinha uma retocele. Me chamou a atenção isso. Então, a paciente percebeu. Eu não falei nada. Eu não precisei falar nada e seria antiético da minha parte. Mas a paciente foi, de novo, porque ela queria manter as 2 fisioterapias, o particular e o do plano de saúde, algo que eu não queria, né? Eu disse, olha, você vai ter que escolher. Mas ela queria continuar os 2 atendimentos para economizar. E aí ela mandou o áudio, disse, eu questionei em relação à questão proctológica, que realmente você disse que tem muita coisa, e ela disse que não, que estava normal. Então, isso mostra que o paciente percebe que algo não está indo muito bem, né? Que não está tendo entrega de resultado. E eu quero que você tenha clareza que existe uma diferença de uma avaliação perfeita, uma avaliação que você precisa avaliar tudo, que fica uma avaliação parece um livro, e uma avaliação norteadora, que é uma avaliação que você já sabe o que vai procurar, você já tem clareza das características importantes para você procurar, você vai direto naquilo. Até porque quando a gente fala sobre disfunção de assoalho pélvico, a gente já tende a encontrar algumas disfunções de acordo com a fala do paciente. Então, não precisa ser perfeita a sua avaliação, e com certeza não existe perfeição no mundo, né? Você não vai conseguir realizar uma avaliação perfeita, mas a sua avaliação precisa dar clareza, ela precisa ser norteadora. E eu quero passar para vocês o cronograma de aulas do workshop do Fisiopélvico de Referência. Com certeza vocês já estão com sede de quero mais. Calma, deixa eu te mostrar. As aulas que vão vir ao longo dessa semana aqui, tão incríveis, tá bom? Primeiro é a aula de hoje, o que te impede de se tornar um fisioterapeuta pélvico de referência. Por isso que eu estou falando para vocês, se abram, isso é um livro aberto. Diga aqui o que você precisa melhorar. Porque assim a gente sabe o que precisa melhorar e faz essas mudanças necessárias, tá bom? Então,
Não, aqui não existe julgamento, não vamos julgar outros fisioterapeutas. Eu sou extremamente destabanada, já errei demais na fisioterapia pélvica, e isso não precisa acontecer com você. Mas se você errou, você é humano e tá tudo bem. Mas vamos ter clareza de que o que precisa ser ajustado, que muitas vezes você nem sabe o que precisa ser feito. Então, assista essa aula 1, porque completa, porque essa aula 1 você vai saber o que não pode ser feito e ter clareza do sinal de alerta. Isso aqui está errado. Porque às vezes a gente nem sabe o que está errando. Aula 2 é como se tornar um fisioterapeuta pélvico de referência. Eu vou te mostrar o caminho para você realmente saber o que fazer. Então, hoje a gente vai quebrar várias coisas que te bloqueiam e que você está fazendo errado. Amanhã eu vou te ensinar o que fazer de forma correta. Na aula 3, é uma aula muito importante, é o workshop prático da avaliação de referência. Eu vou te mostrar como procurar essas características disfuncionais. E a aula 4 é a aula de recursos para iniciar na pélvica, que muita gente tem dúvida de quais recursos precisa. Então, você precisa assistir as 4 aulas. Nesse workshop do Fisiopélvico de Referência, temos sorteio, atividade prática, certificado de conclusão, porque você precisa concluir as aulas, e, muito mais importante do que qualquer certificado, a mudança na sua carreira como fisioterapeuta. Eu quero que você pare de errar. O que precisa fazer para parar de errar? E eu vou começar a falar sobre erros, né? Você já deve ter ouvido alguns erros ao longo dessa aula, né? E eu quero falar aqui sobre os mais erros que te levam à estagnação. Porque a gente para e não evolui. Porque tanto fisioterapeuta que está há 20 anos, 25 anos, tem um fisioterapeuta que eu conheço que está há 30 anos no mercado e está lá ganhando aquela mesma coisinha, se matando de trabalhar sem qualidade de vida. Você realmente quer chegar no final da sua carreira como fisioterapeuta, do mesmo jeito que você está agora? É isso que a gente precisa refletir. E eu estou falando aqui os erros que te permanecem nesse lugar de estagnação, que faz que você não impulsione. Eu, por exemplo, graças a Deus, percebi esses erros e mudei. No momento que eu mudei, que eu fiz todos, pratiquei todos os erros que eu vou falar aqui, quando eu percebi isso, eu fui forçada a crescer profissionalmente, porque não estava dando mais conta. Até no momento, eu estou sendo forçada a abrir o meu próprio espaço, né? Algo que eu achei que eu nunca ia fazer, ou pelo menos ia demorar 10 anos para fazer, mas as coisas estão indo tão bem que eu estou sendo empurrada para esse próximo passo, que é abrir o meu próprio espaço. Então, a primeira queixa que nós temos como fisioterapeutas, eu toquei no assunto anteriormente, é a tratar a queixa. Esther, o que são queixas? Como assim? As queixas que o paciente traz é uma incontinência urinária, é uma urgência, é um anismo, é um vaginismo, a dor genitopélvica, é uma endometriose crônica, é um Parkinson, é uma incontinência pós-prostatectomia. E quando a gente vai jogando queixas, vocês sentiram desespero? Assim, vocês? Não sei se vocês sentiram, eu senti. Se eu te dizer assim, olha, tá vindo aí um paciente com síndrome de Hashimoto, você precisa ter muito cuidado com esse paciente, porque ele tem alteração hormonal, e seu tratamento precisa ser muito cauteloso. Você fica o quê? Deus do céu, eu não sei o que fazer. Aí você vai procurar na literatura, vai achar no máximo um artigo que nem responde a sua dúvida. Então, por que eu estou explicando isso? Imagine você nunca atuou num homem. Você nunca atuou numa disfunção proctológica. Proctológica não, pelo amor de Deus. Uma disfunção de pós-prostatectomia na saúde do homem. Aí chega alguém e diz assim, olha, esse paciente tem incontinência pós-prostatectomia. Dá um desespero, né? Tipo, eu nunca entendi. Eu não sei o que fazer. E é isso que eu fiz. Aí, percebeu a insegurança que isso causou? Percebeu que é assim que você vai negar um paciente? É assim que você vai se sentir um fisioterapeuta que não consegue atuar nas disfunções. Você fica, meu Deus, eu já estudei tanto, eu já fiz tudo, mas parece que as coisas não evoluem. Ai, porque eu nunca atendi na obstetrícia. Meu Deus, eu não sei o que fazer na obstetrícia. Uma paciente que está com 32 semanas, o que é que eu faço nessa fase? Bate a insegurança? Por que bate a insegurança? Porque você está olhando queixa. Queixa é diferente de disfunção muscular. O fisioterapeuta, ao longo dos 5 anos de formação dele, e eu espero que você esteja, que você seja fisioterapeuta, que o intuito é esse, mas você, fisioterapeuta, fez 5 anos de formação. E nesses 5 anos de formação, você estudou sobre queixa?
Não, né? A gente estudou sobre outra coisa, sobre funcionalidade e não queixa. Então, tratar queixa, incontinência urinária de esforço, aumento de pressão abdominal, então preciso fazer treinamento contra esse aumento de pressão abdominal. Fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento. O paciente melhora? Não. Aí chega um paciente e diz assim, ó, eu espirrei, perdi urina. Aí o fisioterapeuta, meu Deus do céu, por quê? Não tem segurança. Fica tratando queixa. Anismo. Ah, anismo, fez um toque anal, o paciente tem anismo, então, alongamento, massagem abdominal, porque ele é constipado também, aí fica na massagem abdominal, aí bota o eletroestimulador no abdômen. Tá tratando o quê? Queixa? Não tá tratando diretamente na raiz do problema. Então, tratar queixa torna o fisioterapeuta inseguro, porque você fica com aquele rótulo, você rotula o paciente com um diagnóstico que quem deu não foi você, foi outro profissional. Às vezes você até deu um diagnóstico a ele, mas isso é um diagnóstico que não é funcional. Isso é um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico, certo? O segundo erro é não dar um diagnóstico fisioterapêutico, que é isso que eu tinha falado anteriormente. Um diagnóstico fisioterapêutico, ele deveria, no final da avaliação, ser dado. Então, você avaliou para quê? Né? Você fez uma avaliação, no final ficou com aquela sensação de o que é que eu faço? É tanta informação. Ela teve 5 filhos, teve laceração em 2, ela teve nenhum aborto. Quando tosse, ela perde urina. O perfect dela tá tal, tal, tal. Ela tem dor na relação. Então, você viu que tem um monte de informação solta, aleatória, não teve nada concreto. Então, um erro é você terminar a avaliação sem clareza de um diagnóstico fisioterapêutico. É você terminar a avaliação sem saber o que fazer com esse paciente e terminar a avaliação. A gente pega um monte de dado, fica com vários exames complementares, com estudo urodinâmico, manometria no retal, fica com uma tonelada de avaliação, porque a avaliação da uroginecologia, da fisioterapia pélvica, meu bem, é grande. Aí no final você fica, o que é que eu faço? O que eu preciso, né? O que significa? É tanta informação, lembro, minha primeira avaliação na clínica escola da faculdade, foi um papel assim, eu só perguntava. E acaba que você fica 2 horas na avaliação, que no final você nem sabe o que fazer. Adiantou ficar 2 horas na avaliação? O paciente já encheu o saco de você. Então, não dar um diagnóstico fisioterapêutico é um erro. A gente precisa, no final da avaliação, saber qual é o diagnóstico fisioterapêutico funcional desse paciente, cinético funcional desse paciente. Outro erro extremamente importante, que pega todo mundo, todo fisioterapeuta comete esse erro, é avaliar baseado no PER. É avaliar baseado no perfect. Eu vou repetir. Avaliar baseado no perfect. E quando você entende isso profundamente, você fala assim, ó, porque o perfect, ele é uma avaliação de contratilidade muscular. Vou repetir, o perfect é uma avaliação de contratilidade muscular. E ele vai nos dar algumas informações sobre a capacidade contrátil do assoalho pélvico. Vou repetir. A capacidade contrátil do assoalho pélvico. Ele só vai me dizer o quão bem o paciente contrai em relação à força, o quanto tempo ele se sustenta e o quanto ele contrai rapidamente e solta. Isso não é informação rica o suficiente para você realizar um tratamento. O perfect, primeiro, ele é imperfeito demais. O perfect é imperfeito. Coloca aqui embaixo. O perfect é imperfeito. O perfect, ele vai te dar informação apenas de contratilidade. Tem tanta informação preciosa que você não está coletando, porque você fica o perfect, perfect. Aí bota lá o cronômetro, aí fica 1, 2, 3, 4. Eita, soltou, levantou meu dedo Oxford, né? Eita, não foi contra a gravidade. Enfim. E se baseia apenas nisso. E vocês vão perceber que todo mundo que você avalia com base em perfect e segue o perfect direitinho, você apenas vai ficar realizando treinamento muscular de assoalho pélvico. Não é verdade? Imagina todo mundo
Ninguém realiza treinamento muscular. Ninguém realiza treinamento muscular na nossa sociedade. É muito raro ter uma pessoa que realiza um treinamento muscular de assoalho pélvico, não é mesmo? Ninguém vai ter um perfect dentro de uma normalidade. Aí você vai pegar o perfect, realizar no paciente, o paciente vai estar com alteração no perfect. Todo mundo vai. E você fica tratando isso, realizando treinamento para ganhar grau de força, para ganhar tempo de sustentação, enfim. Então, o perfect ele é imperfeito demais para a gente basear todo o tratamento nele. Então, e tem muito curso por aí que vende perfect, que te ensina perfect. Tem muita professora que chega para você e só dá perfect. Perfect é uma avaliação extremamente imperfeita. É um dado que a gente precisa ter do nosso paciente. Em alguns casos, não são todos que a gente vai utilizar o perfect para entregar resultados incríveis aos nossos pacientes. Você avalia o perfect, e tem lá o perfect dele. Muitas vezes aquela informação, ó, joga fora, porque nem vai usar. E aí você avalia todo mundo e todo mundo tem fraqueza muscular. Coloca aí nos comentários, todo mundo tem fraqueza muscular. E todo mundo você faz fortalecimento. E nem todo mundo melhora. Por quê? Porque o perfect é imperfeito, o perfect não é tratamento, o perfect é um recurso avaliativo que a gente pode utilizar para aumentar a capacidade contrátil. Mas o perfect é imperfeito. Se você está baseando seu tratamento em perfect, está tudo errado, para aí. Vamos recalcular a rota desse atendimento. E não é assim. Todo mundo tem fortalecimento, você vai fazer perfect, e é todo mundo contrai, sustenta, contrai, solta, não sei o quê. Não é assim que fisioterapia pélvica funciona. Outro erro é não fazer um toque vaginal anal sem saber exatamente quais características procurar. A gente faz um toque por fazer um toque, eu já fiz isso, eu já cheguei lá, foi a primeira avaliação que eu fiz. Marcaram a avaliação para mim, eu não sabia nem avaliar, porque para mim foi tudo assim. Eu fui na porrada mesmo. Surgiu uma avaliação para mim, passei deitou na maca, fiz o toque morrendo de medo, cara de paisagem, tipo, sou extremamente experiente, era o meu primeiro paciente de avaliação, fiz o toque, aí eu contrai, a primeira coisa que veio à mente foi, isso aqui é contração mesmo do assoalho pélvico? A segunda pergunta foi, o que é que eu tenho que ver aqui? E se isso acontece com você, é porque você não sabe o que procurar. A gente tem que ter um checklist mental para fazer o scanner, assim, e passar um scanner na musculatura. E você que não sabe o que procurar, você não vai saber tratar. Então, quando você realiza o toque, você precisa saber exatamente que o paciente, o que você vai procurar naquele paciente. Então, não faça toque só por fazer. Então, muitos profissionais fazem toque porque precisa ser feito. Toque vaginal ou anal. Faz uma inspeção porque precisa ser feita. Mas chega lá e faz assim, tem uma cicatriz. Vou liberar a cicatriz? Como assim, sabe? Então, não faça toque só por fazer. Faça com, eu vou procurar isso, sabe? E ter essa clareza. Então, não faça toque de forma aleatória, sem propósito. Outro erro principal que todo fisioterapeuta pélvico, vamos dizer todo não, mas vamos dizer que 95% dos fisioterapeutas pélvicos não definem fases de tratamento. Não é construído plano de tratamento. Não é construído objetivos terapêuticos. Não se respeita a fase. O paciente não evolui. Então, se você tem um paciente que está fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis sessões, sempre a mesma coisa, com certeza você não deve seguir fases de tratamento. Você não tem clareza do que faz no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro, depois de 5 sessões eu vou fazer isso. Se o paciente melhorar disso, eu vou tratar aquilo. E entender as fases de tratamento para você realizar um plano de tratamento e seguir essas fases, porque não adianta você seguir um plano de tratamento, fazer tratamento sem fases de plano, né? Sem desenvolver esses planos, porque você vai estar enxugando o gelo, você vai estar perdendo o tempo do paciente. Você poderia ter conquistado muitas coisas em 2, 3 sessões, em que você está tratando de forma aleatória. Uma vez eu recebi uma pessoa,
uma seguidora que ela disse assim, Estela, estou desesperada com um paciente, ele tem tal queixa, não lembro exatamente, já fiz todos os recursos do consultório que tenho e ele não melhora. Não desenvolveu plano de tratamento com fases de tratamento. Não tem clareza, é só jogar equipamento, jogar recurso, né? Assim, não tem clareza do que é preciso ser feito dentro de um plano de tratamento. E assim, o paciente, quando você não entrega um plano de tratamento, ele não vai dar valor ao teu tratamento. Ele vai embora, vai largar, ele não vai pagar o tratamento, ele vai fazer poucas sessões e ir embora. Então, não se definir fases, demonstrar para ele que existem fases e progressos, é algo que também impede seu paciente de manter no tratamento com você. Outro item, um erro, né, muito grande, é o não saber utilizar os recursos de acordo com cada caso. A gente aprende muito recurso apenas assim, ó. É importante fazer o biofeedback. Aqui é um biofeedback, realize um treinamento com biofeedback no paciente. Tá, o biofeedback é só um recurso, você coloca lá, liga, e a gente não aprende a realizar o recurso de acordo com a individualidade daquele paciente, de acordo com o caso dele. A gente aprende tem estudo dizendo que a eletroterapia é importante para dor pélvica crônica. Mas percebe que tem muitas informações vagas aí, a gente não entende como realizar, voltado para aquela peculiaridade, voltado para aquele objetivo, isso em relação a todos os recursos. Então, a gente não sabe programar um eletroestimulador de acordo com as características do caso daquele paciente e do próprio paciente, porque o paciente tem uma disfunção muscular, mas também tem as características dele, a mulher, sobrepeso, preta, né, que tem a melanina, então se eu utilizar um laser, ela tem uma maior absorção. Então, isso tudo é importante a gente entender. As questões do tratamento em si, do caso, né, um paciente que tem tal disfunção e tal, e as características do paciente. Então, a gente não sabe pegar qualquer recurso que a gente tem na fisioterapia pélvica e entregar ele na individualidade daquele paciente. A gente aprende que tem um protocolo X para o paciente com tal doença, tem um protocolo isso para o paciente que tem tal doença, mas a gente não sabe brincar com equipamento, a gente não sabe realizar um treinamento com biofeedback diferente para o caso dele, porque é necessário ser diferente para aquele paciente, e a gente não faz a cinesioterapia de acordo com a necessidade daquele paciente, e ninguém ensina a gente a realizar um tratamento com essa riqueza de detalhe, né, da gente realmente saber entregar uma eletroterapia com qualidade, entregar o biofeedback com qualidade, utilizar o Perfect, que a gente vai utilizar em algum momento, entendendo qual o intuito daquilo, quando pode ser feito, quando não pode ser feito, que o Perfect é um recurso, como realizar o uso de um balonete, utilizar ele de forma criativa, de acordo com a necessidade daquele paciente, o caso específico. Então, a gente quer comprar recurso, e a gente tem uma série de recursos, todo mundo ama. Vai na loja do fisioterapeuta lá, quer comprar tudo, quer tudo, mas não sabe usar na característica, na peculiaridade daquele paciente. Então, só ter um recurso aleatório não adianta. A gente precisa ter esse recurso e saber empregar nas características, nas peculiaridades do seu paciente. Um item extremamente importante. E esse é o pior erro. Tá? Tudo que eu falei aqui, a gente é grave, né? E a gente precisa lapidar isso. Mas este erro é o que faz o fisioterapeuta ser apenas um técnico. A gente fez um curso de 5 anos, um curso um curso de graduação, mas a gente é visto como técnico, executor de técnicas, por causa desse erro, não saber captar os seus próprios pacientes. Quantas vezes a gente se mata de trabalhar para ganhar R$ 10 a hora? O meu pico, né, naquela época que eu atendia em clínica de alta rotatividade, era R$ 20 a hora. R$ 20 a hora, uma manicure ganha. Não desmerecendo a manicure, não desmerecendo uma pessoa que faz uma faxina. Mas eu, como fisioterapeuta, me esforcei demais. Tenho uma capacidade cognitiva de desenvolver uma função que precisa de muito esforço para chegar nisso. Porém, o que faz esse fisioterapeuta não
Ganhar dinheiro. Pô, você fez 5 anos de graduação. Muitas aqui já fizeram outros cursos fora a graduação. Fez a graduação, mas mesmo que tiver na graduação, mas fez aquele congresso, fez aquele simpósio, aquele cursinho de final de semana que você paga uma taxa extra, né? Mesmo fazendo a graduação, a gente só não faz a graduação, a gente já tem dentro da graduação a tendência de fazer vários cursos. Sai da graduação, faz o quê? Procura pós, investe em outros cursos e mesmo assim não ganha dinheiro. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é quem capta o paciente. Anota aí embaixo nos comentários. Quem ganha dinheiro é quem capta o próprio paciente. Você só vai ganhar dinheiro na fisioterapia quando você captar seu próprio paciente. Sabe quanto eu ganhava quando eu atendia 300 atendimentos por mês? 300. Eu faturava para a clínica, eu faturava, o meu trabalho proporcionava de capital para a clínica 40 mil reais. Eu valia, né, eu como funcionária valia 40 mil. Eu ganhava 2.800 num mês bom, certo? Quando eu comecei a ver que, rapaz, se eu captar meu paciente, é 100% meu, não é não? E talvez eu precise investir em sala, em aluguel de turno, ou em algum recurso, né, dependendo da necessidade, mas 80% vai ser meu. Então, eu comecei a estudar sobre captação de paciente. E ninguém vai ensinar isso para o fisioterapeuta. Por quê? Querem que o fisioterapeuta continue na posição de técnico, especialmente o recém-formado. Se você é recém-formado, se você é recém-pós-graduado, querem te manter na posição de técnico. Quando você domina a captação de paciente, você não precisa passar por humilhação profissional. Você não precisa fazer dancinha para a clínica. Você não precisa fazer conteúdo para eles, você não precisa limpar o chão, organizar a sala, e na organização cotidiana de trocar papel de maca, a organização de limpeza, de escutar a estação de saco de chefe. O segredo está na captação. O segredo está na captação. Eu vou, é muito chato ter que fazer isso, tem que fazer. Mas é isso que vai te fazer ganhar dinheiro, entende? Gira essa chave, porque o fisioterapeuta é escravo. Muitos fisioterapeutas é escravo da instituição, porque eles captam o paciente e se lasca para você. Eles captam o paciente, botam uma maca lenta, um gel velho vencido, com ar-condicionado que é cheio de mofo, um teto cheio de infiltração, e acha que tem um rei na barriga, porque tem estrutura. Mas quando você capta o paciente, ele come aqui, ó. E meu segredo foi esse. Quando eu saí do CLT, eu não aceitei. Eu disse, agora eu tenho que aprender a captação. E comecei a estudar. Estudar coisas e investir em cursos que nenhum fisioterapeuta, é raro fisioterapeuta investir, não vou dizer nenhum que eu não conheço. Quem já fez cursos de captação de venda, de posicionamento. Mas eu comecei a estudar sobre isso. E os pacientes começaram a aparecer, eu captar os pacientes, e quando a clínica veio com, você não está entregando panfleto na rua, porque você tem que entregar panfleto, aí eu fiz, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nossa parceria, que eu acho que já chegou no limite. E eu saí do local. Os pacientes foram comigo, porque são meus pacientes. Você entendeu que o poder está na mão de quem tem o paciente? Quem tem rotatividade paciente, paciente chegando, consegue escolher o porcentagem, consegue escolher dizer assim, eu quero tantos por cento, eu quero 80%, eu quero 70%, eu quero 60%, é o que eu acho justo. Os pacientes vêm para mim. E se você for para uma clínica hoje, recebi uma proposta de uma clínica, raro os pacientes chegarem por lá, dependendo da clínica, né? Tem clínica que conseguem, né? A clínica que eu trabalhava antes dava conta, conseguia captar, eram espertos. Mas tem clínica que não sabe captar, e você vai ficar de braço cruzado. Me contrataram para aqui, eu estou trabalhando porcentagem aqui, não vem nenhum paciente, eu não tenho dinheiro para a passagem, eu não tenho dinheiro para o almoço. Eu vim da cidade vizinha, paguei um ônibus e estou aqui, meu paciente desmarcou. Então, quando você capta o paciente, você escolhe onde você vai, quantas horas você vai trabalhar. Então, entendeu? Saiba captar seu paciente.
E um erro que eu só aprendi, né, quando eu estava na vida de profissional liberal, vivendo, né, da minha captação, do meu trabalho, e não dependendo de outra pessoa, comecei a perceber que eu perdia paciente ao longo do tratamento. Isso era um problema do meu negócio como fisioterapeuta, que é um negócio, que esse paciente ia embora e dizia que dava desculpa, eu estou sem dinheiro, eu vou precisar, o horário não tá bom, e vim com várias desculpas, mas a gente sabe, lá fora, a gente sabe que não é isso. E isso é um problema de fidelização de pacientes, né? Você não pode perder paciente ao longo do tratamento. Até porque quando você perde esse paciente ao longo do tratamento, esse é um paciente que você vai deixar de ter um resultado dele. Você vai impedir a sua captação de pacientes. E eu posso explicar isso mais a fundo depois, no intuito dessa aula, mas perder pacientes ao longo do tratamento faz você estagnar profissionalmente também. Porque ao perder pacientes, alguma coisa na tua estrutura de negócio não está fluindo bem, algo está acontecendo, eles estão desistindo por algum motivo que talvez você não saiba, talvez você saiba e queira achar que não, mas talvez você não saiba qual é esse problema que te impede de crescer. Porque com esse paciente que concluiu o tratamento, que você usa ele para alavancar mais ainda seu negócio, captar mais pacientes. Você ganha experiência de concluir um tratamento, momento de dar alta, desmame. Então, é importante você não perder paciente. Então, perder paciente ao longo do tratamento é algo que precisa ser reduzido ao mínimo possível. Você não pode se permitir perder pacientes ao longo do tratamento. E esses erros que te levam à estagnação, né? Esses são os erros que fazem você não dar o próximo passo, sair do seu CLT, iniciar na fisioterapia pélvica, né? São esses erros que te impedem mesmo de ser um fisioterapeuta que é seguro, que começa, você vê, né, de forma progressiva, que tem crescimento. Mês passado eu estava com um paciente, essa eu estou com dois, depois estou com três, né? A gente vê crescimento. E você não é referência ainda, hoje, ainda, porque não te ensinaram isso. Te ensinaram que você precisa depender dos professores e não te ensinaram a ser liberto, a você desenvolver o seu tratamento, a você ter segurança e que não, o tratamento é assim, isso não pode ser contraindicado. E você não consegue crescer profissionalmente porque não te ensinaram nada disso. Você só vai sair da estagnação, você não vai sair da estagnação até que você dê um diagnóstico funcional assoalho pélvico. Você saiba propor um tratamento eficaz para aquele paciente. Você saiba utilizar os recursos de forma personalizada para cada caso. Você não vai crescer na sua carreira se você não souber captar seus pacientes. Você não vai crescer na sua carreira se você não fidelizar os seus pacientes. E nada que eu estou te mostrando aqui, você vai aprender numa pós-graduação, num curso de final de semana. E, na verdade, nem sabem te ensinar. Isso é a grande realidade, né? Não, um fisioterapeuta, normalmente, né, os professores são professores de faculdades, que é muito renomado, muito bom, mas não vivem a vida da pessoa que está na batalha, né? Não vivem a vida de um profissional que precisa captar os seus pacientes. Estão em clínicas de outras pessoas, estão atuando como professores, que é muito digno, não é isso que eu estou querendo dizer, desvalorizar isso, mas que a gente precisa aprender como dar um diagnóstico, realizar um plano de tratamento, com pessoas que sabem, porque, na verdade, os fisioterapeutas não sabem fazer isso. E tudo isso que eu te falei aqui é para você abrir os olhos, cair as vendas dos seus olhos, você ter clareza o que você precisa. Porque é muito fácil chegar e te dar uma aula, mas você precisa ter clareza do que você precisa. E o que você precisa parar de cometer. Você ainda não é um fisioterapeuta de referência pelo motivo que não te ensinaram a atuar em todas as fases do tratamento, de forma que te dê segurança do que você está fazendo, tá bom? E eu vou falar amanhã sobre isso, na aula 2. Eu vou falar na aula 2 sobre isso. Na aula 2, você vai aprender como se tornar um fisioterapeuta pélvico de referência. Eu vou te ensinar como você pode se tornar um fisioterapeuta de referência com uma segurança na atuação,
sem dúvidas de como avaliar, como tratar e como dar alta, como dar alta. E eu quero te mostrar o caminho de como você pode fazer isso. Vamos lá para avisos extremamente importantes. Você precisa entrar na nossa comunidade do workshop do Fisiopélvico de Referência, porque lá você vai ter acesso aos materiais das aulas, você vai ter atividades complementares, uma comunidade de fisioterapeutas que querem ter sucesso na fisioterapia pélvica, e ao final dessa semana, quem mais interagir lá vai participar de um sorteio. E lá a gente vai disponibilizar tudo que você precisa e interagir bastante. Então, participe lá comigo. Você vai ter acesso à sua comunidade recebendo uma mensagem via WhatsApp e por e-mail. Então, você está recebendo nesse momento agora uma mensagem do WhatsApp dizendo, né, o acesso para você entrar na comunidade, que é apenas para quem está participando do workshop do Fisiopélvico de Referência, ou no seu e-mail também. Esta aula de hoje, a gente vai ter um sorteio da imersão em proctologia. O sorteio não vai acontecer hoje, vai acontecer depois, eu vou explicar a data, mas as regras do sorteio são ir no último post do Instagram, e eu quero que você comente lá o seu maior sonho na fisioterapia pélvica. Então, vai lá e me diz qual é o teu maior sonho, que eu vou olhar todo mundo, vou participar, eu quero ver qual é o seu maior sonho, e marque 2 amigas fisioterapeutas que querem ser referência na pélvica também. Estar me seguindo no Instagram, e a última regra é que você tem que estar ao vivo no sorteio, que vai acontecer amanhã, às 20 horas, tá certo? O sorteio será no dia 13/8, amanhã, às 20 horas. E lá você tem a oportunidade de participar da imersão em proctologia, repetindo as regras. Você precisa ir no último post do Instagram e comentar qual é o seu maior sonho da fisioterapia pélvica, marcar 2 amigas fisioterapeutas que querem ser referência na pélvica também, estar me seguindo no Instagram, estar ao vivo, online, no momento do sorteio. E foi um prazer enorme estar aqui com você. Tenho certeza que a aula de hoje foi um inicial para você abrir os olhos, entender o que você está cometendo de erro, e será um prazer enorme te ver na aula 2 do workshop do Fisiopélvico de Referência, para você saber como você consegue se tornar um fisioterapeuta com segurança e referência. Um beijo para você e tchau, tchau.